Acendi o fósforo e o arremessei dentro do forno. No mesmo instante, o gás explodiu bem na minha cara. Fui lançado pelo corredor como se um soco invisível me tivesse acertado e tudo mergulhou na escuridão. Minha mente começou a falhar, um zumbido agudo invadiu meus ouvidos. Lembrei-me de como adorava prender a respiração debaixo d'água, sabia que aquilo era sinal de falta de oxigênio. O tempo estava se esgotando. Enquanto meu cérebro desligava, olhei para baixo. Vi meu corpo caído no chão, os almofadões do sofá espalhados. Uma certeza gelada me atravessou. Não estou curado, estou morto. Foi então que me levantei, decidido a encarar o que quer que estivesse por vir. E, de repente, através da parede da sala, surgiram duas criaturas. Tinham dedos longos e finos, 20 no total, contando mãos e pés. Nas mãos carregavam algemas de um metal cinzento e pesado, tão maciças que pareciam capazes de esmagar ossos. Elas me mostraram o que me esperava. Não havia palavras para descrever aquele horror. Era um caos de sofrimento indescritível, uma agonia que ia além de qualquer dor humana. Você era jogado à mercê daquelas coisas que o odiavam com uma fúria absoluta. Foi quando percebi ao meu lado esquerdo estava Jesus. Meu primeiro pensamento foi de alívio. Elas não vão conseguir me tocar, Jesus está aqui. Ele vai me proteger, mas ele não disse nada, não se moveu. As criaturas continuaram avançando implacáveis. Bem-vindo a um vislumbre do que existe além da vida. Hoje meu convidado é Carl. Ele morreu e acreditou que estava prestes a ser arrastado para o inferno quando demônios cercaram seu corpo. Então Jesus apareceu e o tirou dos portões daquele lugar, fazendo-lhe uma pergunta que mudaria tudo. Você não vai querer perder essa resposta. Carl, obrigado por estar aqui hoje. Julie, agradeço pelo convite. Uma honra compartilhar minha experiência com você e com todos que nos acompanham. Que prazer tê-lo conosco. Estamos ansiosos para ouvir seu testemunho poderoso, porque não começamos pelo ano em que tudo mudou, 1978. Em 1978, entreguei minha vida a Jesus Cristo. Tudo começou com C.S. Lewis, um autor que ainda hoje admiro profundamente, mas foi um livro chamado Caminho para o Paraíso. Richard E.B., que realmente me impactou. Não era a primeira experiência de quase morte que eu lia, mas foi a primeira com uma perspectiva cristã. Aquilo abriu meus olhos de uma forma nova. Uma das passagens mais marcantes era sobre Deus respondendo a qualquer pergunta que o médico fizesse durante seu encontro. Li absorvi o testemunho e as respostas, mas no fim pensei, esse é um médico cristão e as perguntas que ele fez foram tão básicas como novo convertido, eu mesmo poderia ter respondido a maioria delas só com a Bíblia, a história da igreja ou a teologia geral. Então me perguntei, se um dia eu tivesse uma chance dessas, faria muito melhor. Sem imaginar que um dia teria essa oportunidade, comecei a montar uma lista de perguntas que considerava mais profundas, mais essenciais. Anotei tudo, mesmo sabendo que provavelmente nunca as faria. Continuei minha vida, terminei a faculdade, cresci na fé. Foi quando conheci Davi, um homem que eu chamaria de pessoa de Jesus no melhor sentido da palavra. Não são muitos assim, mas quando aparecem, você reconhece na hora. Ele vivia e respirava o evangelho, e uma frase que me disse anos depois acabou me salvando de um destino terrível. Mas isso eu conto mais adiante, quando chegar ao momento dos demônios. Avancemos para 1995. Eu já tinha me formado, trabalhava há alguns anos, era casado e tinha começado uma família. Compramos uma casa, mas a economia no leste do Texas não ia bem e eu pulava de um bico para outro. No inverno daquele ano estava desempregado. Foi quando o velho aquecedor da casa, que já dava sinais de cansaço, pifou de vez. O problema. A chama piloto vivia se apagando e aquele modelo antigo não tinha os dispositivos de segurança que os atuais possuem. Se a chama apaga, o gás é cortado automaticamente. No nosso caso, não. Se a chama sumia, o gás continuava vazando, enchendo a casa de um vapor mortal. Eu não tinha dinheiro para consertar direito, então fazia o possível. Acendia a chama, ela durava um tempo, depois apagava de novo. Isso se repetiu por semanas até que uma noite, por volta das 3 da manhã, o aquecedor falhou mais uma vez. Eu estava exausto, provavelmente já intoxicado pelo gás. Levantei da cama no escuro, tateei pelo corredor e abri o compartimento do forno. Foi quando me ocorreu, e se eu simplesmente jogar um fósforo lá dentro? Assim, não preciso passar por todo aquele ritual de desligar o gás, acender a chama, esperar antes, eu sempre seguia o procedimento correto. Desligava o gás, acendia a chama piloto, verificava se estava estável, ligava o exaustor para limpar os vapores, só então liberava o gás novamente. Mas naquela noite estava cansado demais. Peguei a caixa de fósforos, risquei-um e o arremessei dentro do forno. O resultado foi imediato. A explosão me arremessou contra a parede e tudo ficou escuro. No primeiro momento não senti dor. Pensei, deve ter sido só um susto. Mas algo me dizia que não era bem assim. Fui até o banheiro para ver o estrago. Quando acendi a luz e me olhei no espelho, levei um choque. Meus supercílios tinham desaparecido, os cabelos ao redor do rosto estavam chamuscados, a pele vermelha e inchada.
Olhei para a mão direita, estava queimada até o pulso, onde terminava a manga do pijama. A palma da mão estava carbonizada, com queimaduras de 3º grau. Anos depois, ainda tenho uma pequena cicatriz ali, o único vestígio daquele pesadelo. A dor veio com força total. Coloquei a mão debaixo da torneira, tentando aliviar o sofrimento, mas a água só piorava. Foi então que percebi, aquilo era muito mais sério do que eu imaginava. Brilhantemente iluminada, como se o sol da manhã tivesse invadido cada canto. Alex dormia tranquilamente, o rosto sereno contra o travesseiro, os cabelos espalhados como fios de seda. Aproximei-me tentando tocá-la, mas meus dedos atravessaram seu ombro como se ela fosse feita de névoa. Uma dor aguda me atravessou, não física, mas algo mais profundo, uma saudade que rasgava antes mesmo de existir. Eu não pertencia mais àquele mundo. Voltei-me para a porta, decidido. Se não podia acordá-la, precisava encontrar outra forma. Atravessei a parede do corredor e flutuei até o quarto dos meus filhos mais novos. Lá meu filho mais velho, Ethan, dormia de bruços, a respiração lenta e pesada. Ao lado dele, o caçula Noah abraçava o ursinho de pelúcia que eu mesmo lhe dera no último aniversário. Por um instante, fiquei ali paralisado. Como explicar a eles que o pai que os ensinara a andar de bicicleta, que os carregara nos ombros durante passeios no parque, que prometera protegê-los de tudo, havia partido? Como dizer que mesmo ali, invisível, eu ainda os amava mais do que a própria vida? Uma urgência me tomou. Não podia ficar. Precisava agir. Atravessei a casa até o quarto onde minha esposa, Sarah, dormia sozinha, o corpo encolhido de lado, como se buscasse um calor que não estava mais ali. Ela sempre fora forte, mas naquele momento sua vulnerabilidade me partiu ao meio. Toquei o ar acima de seu rosto, desejando que ela sentisse minha presença, que soubesse que eu estava ali, mesmo que não pudesse vê-la mais. Mas o quarto permaneceu imóvel, o silêncio apenas quebrado pelo tic-tac do relógio na parede. Foi então que percebi não havia mais tempo para despedidas. Meu corpo, lá embaixo, já começava a esfriar. Se não voltasse naquele instante, seria tarde demais. Com um último olhar para Sarah, virei-me e corri, ou pelo menos tentei. Meus movimentos não eram mais como antes. Era como nadar em um mar de mel, cada gesto exigindo um esforço descomunal. Desci as escadas, atravessando os degraus como se fossem feitos de ar, até chegar à sala onde meu corpo jazia, pálido e imóvel, sobre os travesseiros do sofá. Ajoelhei-me ao lado dele, ou o que restava de mim. A pele queimada ainda exalava um cheiro acre, misturado ao odor metálico do sangue seco. Os lábios estavam arroxeados, os olhos semiabertos, vidrados. Era estranho olhar para si mesmo daquele jeito, como se visse um estranho. Mas não havia tempo para reflexões. Precisava voltar. Fechei os olhos, ou pelo menos tentei, pois já não tinha pálpebras, e concentrei toda a minha vontade em um único pensamento. Eu preciso voltar por eles. Por Sarah, que ficaria sozinha com 3 filhos para criar. Por Alex, que ainda precisava de um pai para guiá-la pela adolescência. Por Ethan e Noah, que mal haviam começado a viver, não podia deixá-los. E então, como se alguém tivesse apertado um interruptor, senti um puxão violento. Um calor intenso percorreu meu corpo, como se 1000 agulhas me atravessassem ao mesmo tempo. Gritei, ou achei que gritei, mas nenhum som saiu. Em seguida veio a escuridão e depois o vazio. Acordei com um solavanco, o peito queimando como se alguém tivesse enfiado uma faca em meus pulmões. Eu precisava de ar. Minhas mãos se agarraram ao chão, as unhas cravando-se no carpete enquanto eu tossia, expelindo um líquido espesso e escuro. Cada respiração era uma batalha, cada movimento uma tortura. Mas eu estava vivo. Levantei-me com dificuldade, apoiando-me na parede. A dor nas queimaduras voltou com força total, mas era uma dor boa porque significava que eu ainda estava ali. Cambaleei até a cozinha e enchi um copo com água, bebendo em goles desesperados. A garganta ardia, mas a sede era maior. Depois, molhei um pano e o pressionei contra as queimaduras da mão. O alívio foi imediato, ainda que mínimo. Olhei para o relógio na parede, 3h17 da manhã. Menos de 1 hora havia se passado desde que eu quase morrera, mas parecia uma eternidade. Caminhei até a sala e vi meu corpo, meu antigo corpo, ainda deitado sobre os travesseiros, agora coberto por um lençol que eu não me lembrava de ter colocado. Toquei o tecido hesitante. Estava frio. Foi então que ouvi passos no corredor. Sarah apareceu na porta, os olhos inchados de sono, o cabelo desgrenhado. "Você está acordado?" Ela murmurou, aliviada. Eu tive um pesadelo horrível. "Sonhei que você tinha morrido." Ela se aproximou e tocou meu rosto, como se precisasse ter certeza de que eu era real. Não consegui responder. Apenas a puxei para um abraço, apertando-a contra mim com uma força que a fez soltar um gemido. "Eu estou aqui", sussurrei a voz rouca. "Estou aqui." E pela primeira vez em dias, acreditei que talvez, apenas talvez, tudo ficaria bem. Até aquele instante, como se cada segundo tivesse sido gravado em fogo na minha memória. E foi então que algo dentro de mim se quebrou, não de medo, mas de uma clareza brutal. Eu sabia que não havia desculpas, não havia barganhas, não havia mais tempo para mentiras piedosas. Aquelas criaturas não estavam ali para negociar.
Elas não se importavam com minhas orações decoradas, com as vezes que tinha levantado a mão no culto ou com as moedas que deixara no prato da oferta. Elas viam através de mim como se eu fosse um livro aberto e o que liam ali era apenas uma coisa, dívida. Elas avançaram, os grilhões de metal tilintando como um presságio de correntes eternas. Os olhos amarelos brilhavam com uma fome antiga, e suas risadas, se é que aquilo podia ser chamado de riso, eram como garras arranhando minha alma. Você é nosso, elas sussurraram na minha mente, não com palavras, mas com a certeza de um veredicto já proferido. Sua carne é fraca, seu espírito é fraco, e seu Deus não está aqui. Foi nesse momento que algo inesperado aconteceu. Não foi um raio de luz, não foi uma voz celestial, não foi nenhum dos milagres que eu tinha ouvido pregar nos púlpitos. Foi algo mais simples, mais cru, uma lembrança. Não uma lembrança qualquer, mas a mais antiga de todas. O dia em que, ainda menino, eu tinha visto meu pai ajoelhado ao lado da cama, chorando. Não eram lágrimas de derrota, mas de rendição. Ele não estava pedindo perdão por pecados específicos. Ele estava entregando tudo, sua raiva, seu orgulho, suas mentiras, suas pequenas covardias. E naquele instante eu soube não com a mente, mas com as entranhas, que aquilo era o que as criaturas mais temiam. Elas pararam. Os grilhões pairaram no ar como se tivessem batido contra uma parede invisível. Seus olhos se estreitaram e pela primeira vez senti algo novo nelas, dúvida. Não medo, não respeito, mas a sombra de uma pergunta que elas não queriam fazer. Eu não tinha palavras, não tinha fórmulas. Tinha apenas o que restava de mim, um homem nu diante do abismo, sem armadura, sem desculpas. Então fiz a única coisa que podia fazer, me ajoelhei. Não como um ritual, não como uma performance, mas como quem se joga de um precipício sabendo que não há rede. E disse não para elas, não para Deus, mas para o vazio que me engolia. Eu não mereço. Mas se houver misericórdia, eu aceito. O silêncio que se seguiu foi pior do que qualquer ameaça. As criaturas se entreolharam como se tivessem sido traídas por um acordo que nunca fora verbalizado. Então uma delas ergueu o grilhão e por um segundo pensei que fosse o fim. Mas em vez de me atingir, a corrente se partiu no ar como vidro quebrado. Elas recuaram, os corpos se contorcendo em algo que parecia dor ou talvez fosse apenas a fúria de quem vê a presa escapar no último segundo. Isso não acabou, elas cuspiram, as vozes ecoando como metal enferrujado. Você ainda é nosso. Apenas não hoje. E então, como sombras dissipadas pelo sol, elas se foram. O peso no meu peito aliviou, mas a exaustão que veio depois foi quase insuportável. Eu caí de joelhos ao lado do meu corpo inerte, as mãos tremendo. Não havia triunfo, não havia alívio, apenas a certeza de que algo dentro de mim tinha mudado para sempre. E quando olhei para as minhas mãos, percebi que pela primeira vez elas não estavam vazias. Espírito-homem. E foi essa união que me permitiu existir não apenas como uma centelha divina, mas como algo capaz de escolher, de errar, de se redimir. Ele me mostrou que o corpo, aquele invólucro pálido e imóvel no chão, era apenas o vaso. O verdadeiro eu estava ali, diante dele, nu de justificativas, mas ainda inteiro. Então, com uma voz que não era voz, mas uma certeza que preenchia cada fresta da minha consciência, ele disse: "Você sabe o que precisa fazer." Não era uma pergunta. Era a constatação de que eu já sabia, no fundo, que a decisão estava tomada antes mesmo de ser anunciada. Ele estendeu a mão não para me tocar, mas para me oferecer o caminho de volta. E naquele gesto havia algo mais profundo do que misericórdia, havia confiança. Confiança de que desta vez eu não falharia. Eu me aproximei do meu corpo. O ar ao redor parecia mais denso, como se o próprio tempo hesitasse. Toquei o peito frio e por um instante nada aconteceu. Então, como um fósforo acendendo no escuro, senti um calor minúsculo, quase imperceptível, brotar sob meus dedos. Era a vida ou o que restava dela lutando para voltar, e eu soube naquele momento que não era apenas o corpo que precisava ser reanimado, era a alma. Respirei fundo, se é que espíritos respiram, e me inclinei sobre o peito inerte. Não havia palavras, não havia rituais. Apenas a vontade crua de voltar. E então, como se uma corrente invisível me puxasse para dentro, eu senti. Primeiro a dor, não a dor física, mas aquela agonia antiga, a que nasce quando percebemos que desperdiçamos algo precioso. Depois, o peso de um corpo que já não respondia, de músculos atrofiados pela morte, de pulmões que se recusavam a inflar. E por último, o medo. O medo de que, mesmo depois de tudo, eu ainda não fosse suficiente. Mas então veio o som, um estalo seco, como o de um galho se partindo, seguido de um arquejo rouco. Meus olhos se abriram, meus olhos, não os de um espectador, e o mundo voltou em uma explosão de cores e cheiros. O tapete sob minhas costas, o cheiro de mofo no ar, a luz da lâmpada tremulando como se tivesse sentido minha presença. Eu estava de volta, e no mesmo instante em que o ar encheu meus pulmões, uma verdade me atingiu com a força de um martelo. Eu não tinha voltado para viver, eu tinha voltado para mudar. Não haveria mais desculpas, não haveria mais meias medidas. Cada segundo, cada escolha, cada palavra dita ou calada seria um teste, e o juiz não estava mais lá fora em algum tribunal celestial.
Ele estava dentro de mim. Levantei-me devagar, as pernas trêmulas, o corpo protestando a cada movimento. Mas não era fraqueza, era a sensação de algo novo se assentando, algo que até então eu nunca tinha deixado florescer. Olhei ao redor da sala como se a visse pela primeira vez. As paredes, os móveis, os objetos que antes eram apenas coisas agora pareciam carregados de significado. E então meus olhos encontraram o espelho. O reflexo que me encarava não era o mesmo. Os traços eram familiares, mas os olhos, aqueles olhos, tinham uma profundidade que eu não reconhecia. Não era apenas o cansaço da morte, era algo mais. Era a marca de quem tinha visto o abismo e, mesmo assim, escolhido voltar. E então, como se uma voz sussurrasse dentro de mim, lembrei das crianças. Dos meus filhos, do que estava em jogo, não era mais sobre mim, nunca tinha sido. Era sobre eles, sobre o amor que eu ainda não sabia dar, mas que agora precisava aprender. Respirei fundo, sentindo o ar queimar nos pulmões e soube que a batalha de verdade estava apenas começando. E ali, naquele instante, entendi que a batalha não era apenas contra a dor ou a morte, mas contra algo muito mais antigo e profundo, algo que não se rendia sem luta. Aquele rio não era apenas água e lama. Era o limite entre o que eu conhecia e o que ainda precisava enfrentar. E quando Jesus me mostrou meu próprio corpo estendido na ilha, transparente como vidro, revelando cada ferida, cada órgão marcado pelo fogo, soube que não havia espaço para hesitação. Cada toque meu não era apenas um gesto, mas um ato de fé. O vermelho da garganta se dissipou, o verde doentio dos pulmões clareou, a mão queimada recuperou sua cor, mas os olhos... Os olhos permaneceram negros como carvão apagado e antes que eu pudesse alcançá-los, tudo se desfez. A visão se quebrou como vidro e eu estava de volta à sala, diante do meu corpo inerte, com Cristo ao meu lado. E então eles vieram. Os mesmos demônios, com as mesmas correntes, mas agora sem risos, sem palavras, apenas fúria. Eles avançavam como se o próprio inferno os impulsionasse e por um segundo esperei que Jesus os detivesse. Mas ele não se moveu. Foi quando entendi. A autoridade não era dele naquele momento. Era minha. Eles não temiam Cristo porque sabiam que se eu não agisse, se não usasse o nome que ele mesmo me dera, as correntes se fechariam em mim. Então gritei. Não com medo, mas com a certeza de quem já havia vencido antes. Eu os repreendo em nome de Jesus Cristo, e eles foram lançados para fora como folhas ao vento. Mais tarde, muito mais tarde, compreendi por quê. Porque Cristo não nos salva para sermos espectadores, ele nos salva para sermos guerreiros. Quando enviou seus discípulos, deu-lhes uma missão: pregar, curar, expulsar demônios, ressuscitar mortos, anunciar o reino. 5 tarefas, 5 armas. E se eu não as empunhasse, se não assumisse a autoridade que ele me confiara, o inimigo sempre encontraria uma brecha. Aquele dia não foi apenas sobre minha cura. Foi sobre entender que a fé não é um escudo passivo, mas uma espada que precisa ser brandida. E que às vezes, até mesmo na presença de Deus, a luta é nossa, que servem ao Senhor com a mesma paixão e propósito que nós. Vi civilizações inteiras, algumas em adoração constante, outras em guerra espiritual tão intensa quanto a nossa. E percebi que o reino de Deus não se limita a este planeta, é um exército cósmico, uma rede de almas unidas pela mesma autoridade que Cristo nos delegou. Mas o que mais me chocou não foi a vastidão do universo, e sim a urgência do tempo. Deus não está apenas observando de longe, ele está em movimento. Cada decisão nossa, cada palavra de fé ou hesitação, reverbera por dimensões que nem sequer conseguimos imaginar. Quando Jesus disse, assim como o Pai me enviou, eu também vos envio, ele não estava falando de uma metáfora. Era um chamado literal para operarmos com a mesma autoridade que ele exerceu na terra e agora com ainda mais poder, porque o Espírito Santo habita em nós. Lembre-se, o inimigo não teme nossas orações tímidas. Ele não recua diante de cristãos que duvidam da própria autoridade. Mas quando nos levantamos e dizemos, em nome de Jesus eu ordeno, algo muda no mundo espiritual. Não é mágica, é delegação divina. Cristo nos deu as chaves do reino e cada chave tem um propósito: abrir portas, quebrar cadeias, libertar cativos. Se não usarmos essas chaves, quem o fará? E aqui está a verdade que muitos não querem ouvir. Deus não vai fazer por você o que ele já te capacitou a fazer. Ele não vai expulsar demônios no seu lugar. Ele não vai pregar o evangelho por você. Ele não vai ressuscitar mortos enquanto você fica parado, esperando um milagre sem ação. A autoridade foi dada. O poder está disponível. A pergunta é: você vai empunhá-los? Quando voltei à minha consciência, ainda podia sentir o peso daquela união momentânea com o pai e o filho. Não era mais apenas Carla, era Carla com a mente de Cristo, ainda que por um breve instante. E aquilo mudou tudo, porque agora eu sabia, não sou um espectador na batalha espiritual, sou um soldado, e soldados não pedem permissão para lutar, eles avançam. Mas aqui está o detalhe crucial: essa autoridade não é para ser usada com arrogância, e sim com humildade. Porque quando você opera no poder de Deus, você não está agindo por conta própria. Você é um canal, e canais entupidos não deixam a água fluir. Se seu coração está cheio de dúvida, de pecado não confessado, de incredulidade, o poder de Deus será bloqueado.
É por isso que Jesus disse: permanecei em mim e eu permanecerei em vós. A autoridade é condicional, ela exige intimidade, e foi exatamente isso que experimentei naquela sala. Não era sobre ter todas as minhas perguntas respondidas, era sobre confiar que Deus sabe mais do que eu, que sua lista de respostas é infinitamente maior do que a minha. E que às vezes a maior bênção não é receber o que pedimos, mas ser transformado no processo. Quando acordei, ainda podia sentir o cheiro do mar daquela visão, como se o sal estivesse grudado na minha pele. Mas o que mais me marcou não foi o que vi, foi o que senti. A certeza de que Deus não nos chama para sermos espectadores da sua glória, mas participantes ativos. Que a fé não é um refúgio, mas uma arma, e que se não estivermos dispostos a lutar, o inimigo já venceu metade da batalha. Então, pergunto a você, o que você está esperando? A autoridade já foi dada, o treinamento já foi feito, a ordem já foi dada, agora é hora de avançar. Porque o reino de Deus não é uma teoria, é uma realidade que exige guerreiros dispostos a brandir a espada da palavra, a orar com poder, a expulsar o que não pertence e a proclamar a verdade sem medo. E se você ainda não se sente pronto, lembre-se, Deus não escolhe os capacitados, Ele capacita os escolhidos, e Ele já escolheu você, a terceira oportunidade. Então ele me levou a um lugar onde o tempo e o espaço se dobravam como páginas de um livro infinito. Não era mais uma vida, nem duas, nem uma nação, era tudo. Cada alma que já respirou, cada escolha que já foi feita ou poderia ter sido, cada lágrima derramada e cada vitória celebrada, tudo estava ali, exposto diante de mim como um mapa vivo. E no centro desse mapa, pulsando como um coração, estava você. Sim, você, porque naquele instante entendi que Deus não estava apenas me mostrando a grandeza do seu plano, Ele estava me convidando a participar dele. Cada decisão que você toma, cada palavra que você fala, cada passo que dá, não é um mero acaso, é um fio tecido na tapeçaria da eternidade. E quando você escolhe amar, perdoar, lutar ou se render, está preenchendo um papel que foi projetado para você desde antes da fundação do mundo. Mas aqui está a verdade que me atingiu como um raio. Você não é um espectador, você é um protagonista. E o palco não é este mundo passageiro, é a eternidade. Pense nisso, Deus não criou o universo para ser um espetáculo vazio. Ele o criou para que, através de você, sua glória fosse revelada. Quando você resiste ao pecado, está mostrando ao céu e ao inferno que o poder de Cristo é maior. Quando você perdoa, está provando que o amor vence a morte. Quando você se levanta em fé, está declarando que o reino de Deus não é uma ideia, é uma conquista. E se você acha que suas escolhas não importam, lembre-se, até o menor ato de obediência pode desencadear uma reação em cadeia que ecoará por séculos. Uma oração sussurrada em segredo pode salvar uma nação. Um sim dito no momento certo pode redimir gerações. E um não firme diante da tentação pode fechar as portas do inferno. Então, qual será a sua resposta hoje? Porque Deus não está esperando que você seja perfeito. Ele está esperando que você se mova, que você pegue a espada da palavra, que você avance contra as trevas, que você preencha o papel que só você pode preencher. Porque no final, quando tudo for consumido pelo fogo, a única coisa que restará é o que foi feito para ele. E essa escolha, essa decisão começa agora. Se esvaísse entre meus dedos como areia. Cada verdade que eu havia captado, cada visão da eternidade, cada detalhe daqueles fios coloridos que teciam o destino da humanidade, tudo começava a se dissipar como um sonho ao despertar, e eu lutei para segurar. Lutei com todas as minhas forças, porque sabia que aquilo não era apenas conhecimento, era a chave para mudar tudo. Mas então algo ainda mais profundo me atingiu. Não era apenas sobre reter aquela verdade, era sobre viver ela, porque Deus não me mostrou aquilo para que eu guardasse segredos em meu coração. Ele me mostrou para que eu agisse, para que eu fosse um daqueles fios brancos no meio da escuridão. Para que eu me tornasse um nó na história, um daqueles pontos onde uma vida, um sim, uma escolha de amor desinteressado pode mudar o curso de impérios. E ali, naquele momento de retorno, eu entendi. A matemática divina não é sobre números, é sobre fidelidade. Aqueles 5% não são uma estatística, são um chamado. Um chamado para que eu, você, nós, cada um que ouve essa voz, nos levantemos e sejamos diferentes. Porque se a igreja falhou em alcançar o mundo, se 97,5% das pessoas estão caminhando para a perdição, então o problema não é Deus. O problema é que nós paramos de acreditar que um pode fazer a diferença. E você vai ser mais um fio escuro na tapeçaria da história. Ou vai ser aquele que, com um ato de amor, um gesto de sacrifício, uma palavra de verdade, muda tudo, porque o tempo está se esgotando. Os nós da história estão se formando agora, e a pergunta que Jesus me fez, o que isso tem a ver com amor desinteressado, é a mesma que ele está fazendo a você neste exato instante. Não há desculpas, não há adiamentos. O reino não espera. A eternidade não negocia. Então, qual será a sua resposta? Porque o mundo não precisa de mais espectadores, precisa de guerreiros, de pessoas que entendam que cada escolha, por menor que seja, é um fio sendo tecido no grande plano de Deus, e que no final só restará o que foi feito por ele e para ele. A hora é agora, o chamado é claro, e a escolha é sua, e ainda assim nada mudou.
Porque a verdade não se mede pelo número de tentativas, mas pela fé que você traz em cada uma delas. E se você está aqui lendo isto, é porque algo dentro de você já sabe, esta pode ser a vez. Não foi por acaso que você sobreviveu. Não foi coincidência que Deus escolheu restaurar seu corpo, sua visão, sua vida, e mais do que isso, escolheu você como canal. Porque um milagre não é apenas um sinal, é um chamado. E se ele te deu olhos para ver o invisível, mãos para tocar o que outros duvidam e uma história que desafia a lógica, é porque ele espera que você use isso. Não como um troféu, mas como uma arma. Imagine por um instante quantas pessoas estão neste exato momento em um leito de hospital com diagnósticos que soam como sentenças de morte. Quantos estão de joelhos, não por devoção, mas por desespero, implorando por um fio de esperança? E se a resposta estiver em você, não em sua perfeição, mas em sua obediência, não em sua força, mas em sua rendição, porque o poder não vem de você, ele flui através de você, como um rio que não pergunta se a terra está pronta para recebê-lo, ele simplesmente corre. E aqui está o segredo que poucos entendem. Esse dom não é seu para guardar, é seu para gastar. Cada vez que você o usa, ele se renova. Cada vez que você o retém, ele se enfraquece. É como um músculo, atrofia se não for exercitado, mas cresce quando desafiado. Por isso, não espere ao momento perfeito. Não espere até que as dúvidas desapareçam ou até que os outros acreditem. Porque o momento perfeito é agora, e a fé que move montanhas não é a que espera aplausos, mas a que age mesmo quando ninguém está olhando. Você já sentiu isso, não é? Aquele peso no peito quando alguém chora de dor e você sabe que poderia fazer algo, mas hesita. Aquela voz sussurrando, e se não funcionar? Como se o fracasso fosse uma opção. Mas aqui está a verdade que ninguém te contou. Deus não precisa do seu sucesso, ele precisa da sua disposição. Ele não está procurando heróis, está procurando mãos dispostas a serem usadas mesmo trêmulas, mesmo imperfeitas. E se você ainda duvida, lembre-se, você já morreu uma vez, já esteve do outro lado, já viu o que poucos viram. E se ele te trouxe de volta, não foi para que você vivesse com medo, mas para que você vivesse com propósito. Não foi para que você guardasse segredos, mas para que você proclamasse verdades. Não foi para que você se escondesse, mas para que você brilhasse e mesmo que o mundo não entenda. Então, o que você vai fazer com isso? Vai deixar que a rejeição de uma igreja, a incredulidade de uma ex-esposa ou o ceticismo dos outros definam o seu chamado? Ou vai se levantar, como fez naquela madrugada, com os olhos queimados agora curados, e dizer, ainda estou aqui, e isso não é sobre mim, é sobre ele e sobre quem precisa do que ele colocou em minhas mãos? Porque no final, não são as histórias que contamos que importam. São as vidas que tocamos, não são os milagres que testemunhamos, mas os que provocamos. E se você está lendo isto, é porque Deus já te escolheu. A questão não é se você vai responder, é como. E a resposta começa com um passo, o mesmo que você deu quando se levantou daquela cama, ainda no escuro, e caminhou em direção à luz. A hora é agora, o dom é seu e o mundo está esperando. Romper essas barreiras invisíveis, porque a verdade é simples. Deus não negocia com o inimigo. Ele não barganha, não hesita, não recua. Quando ele diz seja curado, não há espaço para mas talvez ou depois. O que existe é a autoridade de Cristo e essa autoridade já venceu. O que falta, muitas vezes, não é poder, mas fé para recebê-lo. Não é capacidade divina, mas disposição humana para deixar de lado as desculpas, as tradições vazias e as mentiras que nos aprisionam. E aqui está o segredo que muitos perdem no caminho: a cura não é um pedido, é uma proclamação. Não é uma súplica, mas um decreto. Quando Jesus dizia, vá, a tua fé te salvou, ele não estava pedindo permissão ao Pai. Ele estava declarando uma realidade já estabelecida na cruz. O mesmo vale para você. Não espere que Deus considere sua necessidade. Ele já considerou. Não peça que Ele lembre de você. Ele nunca se esqueceu. O que Ele espera é que você tome posse do que já é seu por direito, não por merecimento, mas por graça. Mas e quando a cura não vem? Quando a dor persiste, a doença resiste e o desespero sussurra que talvez Deus tenha se esquecido de você. É aí que precisamos entender a terceira barreira, a resistência espiritual. Não é falta de fé nem falta de poder. É a presença de algo que se opõe ao mover de Deus, a algo que só pode ser quebrado pela autoridade do nome de Jesus e pela unção do Espírito Santo. E isso não é teoria. Experiência. Já vi pessoas receberem a cura no momento em que o véu da manipulação espiritual foi rasgado. Já vi corações endurecidos amolecerem quando a verdade de Deus desmascarou as mentiras que os mantinham cativos. Por isso, se você está lutando, não desista. Se a resposta ainda não veio, não é porque Deus não quer. É porque há algo no caminho e Ele está disposto a te mostrar o que é. Mas para isso você precisa estar disposto a ir além do superficial. Precisa estar disposto a questionar as tradições que te ensinaram a aceitar a doença como vontade de Deus, a duvidar do poder da cruz, a acreditar que a cura é para alguns, mas não para você. A boa notícia, você não está sozinho nessa batalha.
Há recursos, há ensinamentos, há pessoas que dedicaram suas vidas a desvendar esses mistérios, não para glorificar a si mesmas, mas para apontar o caminho de volta para Deus. Meu livro, A Pergunta Definitiva, está disponível gratuitamente em PDF. Nele você encontrará não apenas respostas, mas ferramentas práticas para aplicar a verdade em sua vida. E se precisar de mais, há materiais de treinamento, manuais de libertação e até mesmo orientações sobre como ministrar cura a outros, porque esse é o chamado, não apenas receber, mas também ser um canal. E se você está se perguntando por onde começar, a resposta é simples. Comece com o que você já tem. Comece com a fé do tamanho de um grão de mostarda. Comece com um sim sussurrado no escuro. Comece com a disposição de acreditar que Deus não te chamou para viver pela metade, Ele te chamou para viver em plenitude, para ser livre, para ser inteiro. Então, hoje eu te convido, não espere mais. Não deixe para amanhã o que o Espírito Santo está pronto para fazer agora. Entre em contato, baixe o material, leia, ore, declare e, acima de tudo, receba. Porque a cura não é um prêmio para os perfeitos, é um presente para os que ousam crer. E lembre-se, o mesmo Jesus que curou o cego, levantou o paralítico e ressuscitou os mortos está vivo hoje. Ele não mudou, sua palavra não mudou, e sua vontade para você, essa também não mudou. O que ele fez por outros, ele fará por você. A questão não é se, mas quando. E o quando começa no momento em que você decide parar de pedir e começar a tomar posse. A vitória sobre isso é mais simples do que você imagina. Uma declaração fria e direta para um mundo que insiste em complicar o que Deus já simplificou. Não há tempo para rodeios, a verdade é clara e ela está disponível agora mesmo, sem custo, sem mistérios. Basta acessar, crer e aplicar, porque funciona. Sempre que eu a uso, funciona, e não é coincidência, é promessa. Mas aqui está o detalhe que o inimigo não quer que você perceba, a cura já é sua. Isaías não escreveu no futuro, ele declarou no presente, pelas suas pisaduras fomos sarados. Pedro, citando-o, usou o passado, pelas suas feridas fostes curados. Já está feito, não é algo que você vai receber, é algo que você já tem. O problema não é Deus, que já providenciou. O problema não é você, que já foi justificado. O problema é o ladrão que tenta roubar o que já é seu por direito. Jesus não fazia distinção. Não perguntava se a pessoa era crente, se tinha fé suficiente, se vivia uma vida perfeita. Ele curava, todos, sem exceção. Nos evangelhos não havia cristãos, só judeus, gentios, pecadores, doentes. E todos que o buscavam saíam transformados. Muçulmanos, ateus, pessoas mergulhadas em pecado, não importava. Se chegavam com fé, recebiam. Se chegavam como estavam, recebiam. A única condição, crer e tomar posse. O resto é distração, mas o diabo é mestre em semear dúvidas. Será que realmente fui curado? E se os sintomas voltarem, Deus não me escolheu para isso. Mentiras, todas. E cada uma delas abre uma brecha para que o inimigo roube o que Deus já deu. É por isso que a libertação é tão crucial, porque quase todo mundo carrega algo, uma influência, uma opressão, uma semente plantada pelo inimigo que sufoca a bênção. E Deus já disse, peçam e receberão. Tudo o que pedirem em meu nome eu farei. Ele não mente, ele não falha. Se a cura não se manifesta, não é porque ele não quer, é porque algo ou alguém está bloqueando o caminho. E aqui está a verdade que muitos não querem ouvir. Se você não está sendo curado, o problema não está em Deus. E na maioria das vezes também não está em você. Está naqueles que deveriam estar declarando a vitória, mas em vez disso estão alimentando as mentiras. Jesus não deixava ninguém sair sem cura. Nenhum. Se hoje as coisas são diferentes, é porque alguém em algum lugar deixou de crer no que ele já fez. Mas hoje é o seu dia. Hoje você vai tomar posse do que já é seu, porque eu declaro em nome de Jesus que todo aquele que ouve estas palavras e crê que Cristo pagou pela sua cura com suas feridas, receba agora mesmo a restauração completa. Que o poder de Deus e os anjos do Senhor sejam liberados para agir em seu favor. E com a autoridade que tenho por estar assentado com Cristo à direita do Pai, eu ordeno a todo espírito de enfermidade, a toda maldição, a toda opressão que se levante contra você. Olhe para Jesus, porque Ele está aqui. Ele prometeu, onde 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, ali estou eu no meio deles. E ele está. Eu ordeno a você, espírito de doença, veja a Cristo, obedeça a ele, devolva o que roubou, conserte o que quebrou, fortaleça o que enfraqueceu, remova cada célula maligna, cada semente de destruição que plantou e nunca mais volte, porque o sangue de Jesus já te derrotou. E eu declaro em seu nome que o Espírito Santo encha cada espaço que você ocupou, purificando, restaurando, selando, que a presença de Deus ocupe cada área da sua vida de modo que não haja mais lugar para o inimigo. E agora eu profetizo que a cura se manifeste, que a fé cresça, que as mentiras sejam quebradas e que você saia daqui não apenas curado, mas livre para sempre. Em nome de Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém.